Você sente dor no joelho? Você sabia que isso pode ser o processo de envelhecimento? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com Eduardo Frois, médico ortopedista e cirurgião, e com o Dr. Ricardo, infectologista e dermatologista. Então, Eduardo, me conta o que fazer para envelhecer bem com o nosso joelho. Essa é a pergunta de milhões, né? Eu acho que se todos nós tivéssemos uma resposta, uma fórmula mágica, talvez realmente a população teria uma qualidade maior. Mas sem dúvida nenhuma eu falo que envelhecer e buscar a longevidade, ela é algo que todos nós, né, pelo menos ao longo da nossa vida, a gente tem buscado. E isso realmente ela perpassa por vários fatores. Até porque o envelhecer, primeiramente, ele é ditado pela sua genética. Né? Uhum. E a genética a gente não tem como modificar ainda, né? Embora os estudos genéticos estejam avançando. Mas a gente pode moldar. Então, aquilo que a gente herdou, a gente pode modificar. Então, nós temos hoje várias medidas que a gente pode melhorar. Então, o controle do peso, hábitos saudáveis de vida, como prática física, alimentação saudável, padrão de sono, tudo isso nós sabemos que melhora aquela capacidade genética que nós temos, que sem dúvida nenhuma vai impactar numa doença degenerativa. Então, com essas medidas, a gente pode minimizar e, consequentemente, chegar na velhice, não só com o joelho, mas com os diversos elementos aí musculoesqueléticos melhor preservados. Eduardo, e isso que você está falando é interessante porque muitas vezes a pessoa pensa no processo de envelhecimento muito no sentido assim, eu estou envelhecendo, eu sinto que a minha disposição não é a mesma, aqui a gente trata muito da pele, a minha pele não é a mesma. Mas, na verdade, esse processo de envelhecimento, ele é um caminho, um processo. Ele começa muito antes, né? Em geral, a gente já começa a ter um desgaste da parte musculoesquelética com mais ou menos quantos anos? Essa pergunta é muito interessante porque o que a gente observa? Que há, sem dúvida nenhuma, um aumento exponencial da doença degenerativa com o envelhecimento. Mas, a partir dos 30 anos, a gente já começa a ter processo natural. Porque quando a gente fala de envelhecer, né, todos nós envelhecemos, muda apenas o nome, né? O cabelo, quando envelhece, ou fica branco ou cai. A pele, nós temos ali as rugas, enfim. E as articulações, nós temos a artrose. Só que a artrose não é ter ou não ter. Ela tem graus, ela tem evolução. Né? O que a gente sabe hoje é que pessoas acima de 30 anos, nós vamos ter ali mais ou menos de 10 a 15% das pessoas tendo uma doença degenerativa. E esses números, eles aumentam para 10 a 15% em pessoas acima de 60. E acima de 70 anos, isso pode chegar a quase a 40%. Agora, há uma diferença entre ter uma doença degenerativa e isso traduzir num impacto negativo. Porque nem sempre o envelhecer vai trazer um problema. Então, não necessariamente ter uma doença degenerativa, ter uma artrose, seja do joelho, seja da coluna, ela necessariamente vai traduzir em dor e em perda funcional. Agora, quem vai ditar isso não é simplesmente a doença, mas sim o preparo, a qualidade de vida que ela teve, a capacidade muscular que a gente perde também com o envelhecimento. Né? Então, tudo isso vai definir se aquela pessoa, mesmo tendo uma doença degenerativa, ela vai ter um impacto, né, frente à doença que ela tem. E o que a gente não deve fazer com o nosso joelho? O que seria, assim, contraindicado? Pois essa é uma outra pergunta que a gente escuta muito, né? E a medicina, ela vem modificando. Antigamente, quando eu me formei, já estou indo aí para quase 20 anos de formado, né? A gente tinha aquela medicina que era muito restritiva, né? Então a pessoa tinha doença degenerativa, por exemplo, do joelho, você não pode descer e subir escada, você não pode fazer uma atividade. Mas eu falo hoje com os pacientes dentro do consultório que é proibido proibir. Né? Como é que a gente vai virar para uma pessoa, por exemplo, que mora numa casa com escada, num apartamento, que ela tem que mudar? A gente vive num país que é um país pobre. Então não é bem assim. Né? Então o que eu falo é que a gente tem que adaptar diante da necessidade de cada pessoa. Então não existe um tratamento. Né? Agora, claro que a gente tem que pesar o grau de doença que essa pessoa tem e, logicamente, tudo aquilo que pode prejudicar.
mas é proibido proibir. Então, claro que algumas atividades vão ter um impacto maior, atividades de salto, atividades de maior aceleração. Se a pessoa já tem uma doença degenerativa, essas atividades podem trazer um prejuízo e acelerar a doença degenerativa. Agora, desde que seja bem assistida, feita com cuidado, né, focando ali na melhoria muscular, no equilíbrio, na mobilidade, e não só na intensidade, isso vai trazer um resultado. Eu costumo muito falar com os pacientes que a grande questão nem é o que fazer, mas sim como fazer. Né? Então, se ele vai fazer uma academia, se ele vai fazer uma hidro, se ele vai fazer um pilates, desde que seja feito, né, com objetivos, isso é fundamental. Então, ficar hoje sentado no sofá, ficar esperando apenas de uma maneira passiva a doença, ela realmente vai te pegar e vai te limitar. Sim. E aí, remediar é muito pior do que prevenir. E os trabalhos mostram que o risco de você desenvolver uma doença degenerativa, ele é associado a um esforço intenso, assim, uma piora, né, das doenças degenerativas osteomusculares. Mas a inatividade também aumenta o risco de doença degenerativa. Sem dúvida nenhuma. Né? Até porque os dois extremos são ficar paradinho deletérios. Demais, né, dentro de casa, assistindo série, não é o mais adequado. Não é o mais adequado. Assim como esforçar de forma inadequada como aquela atleta, articulação. por exemplo. Um atleta de alto rendimento, né, assim, em geral, ele tem mais lesão do que a população. Eu falo o muito, equilíbrio... Sem dúvida, essa é a palavra. Eu falo que a nossa vida é um equilíbrio, isso é para tudo, né? Entre a nossa capacidade e a nossa demanda. Vocês mesmos que lidam com pele, você pode se expor ao sol, mas se você se expõe demais sem ter cuidado, você vai ter problemas. E da mesma forma, as doenças e os tratamentos osteoarticulares. Se você tem uma capacidade muscular, de mobilidade, de equilíbrio boa, você pode se expor a determinadas situações. É a mesma coisa de uma pessoa que não tem nenhum treinamento e que ela simplesmente quer, de um dia para o outro, fazer uma maratona, que é uma corrida aí de mais de 40 quilômetros. A coisa não vai dar, a coisa não vai funcionar. Mas se essa pessoa, ela se programa, ela faz todo um treinamento, ela passa a ter possibilidade de realizar aquela atividade. Então é muito importante que o paciente entenda que para cada necessidade, ele tem que ter a sua preparação. Né? E isso desde uma atividade de alta performance em pacientes mais jovens e até mesmo para atividades do dia a dia. Né? Porque o que nós queremos que os pacientes tenham, independente da sua idade, de 60, 70, 80 e até mesmo 90, hoje nós temos vários pacientes de 90 anos, é qualidade de vida. A gente tem o seu Afonso, seu né? Afonso. Sim. Seu Afonso Capai. Que até já participou com a gente. Que até já participou com a gente. Que faz essa atividade física e faz um planejamento e tem um acompanhamento de uma pessoa que está ali do exercício para orientar, né? Muitas vezes as pessoas vão correr também sem orientação nenhuma. Quando ele veio no podcast conosco, eu achei muito interessante que quando a Renata perguntou para ele assim, qual que é o primeiro conselho que você dá para alguém que você acha que quer começar a correr? A resposta dele foi, vá ao médico saber se você pode correr primeiro. Eu achei muito interessante ele falando, porque assim, consciência, não era a resposta que a gente imaginava que ele ia dar naquele momento, né? E ele tem toda a razão, né? Assim, mesmo sendo um conceito leigo, era um conselho importante, que é isso que você falou, olha, fazer um acompanhamento, fazer aquilo que é possível, né, dentro da sua faixa etária, dentro da sua capacidade, do seu condicionamento físico naquele momento. E claro que a genética também manda muito. Escalonando. Né? E claro que a genética manda muito. Tem pessoas que vão ter predisposição, tem pessoas que vão chegar aos 90 anos, 80 anos, sem ter ali aquela doença, né? Isso não só é osteomuscular, mas enfim, uma doença de pele, outras doenças também. Então a genética, claro que manda muito, mas sem dúvida nenhuma, a gente poder modificar através das nossas capacidades ao longo da vida, e não só aos 40 ou 50, mas começa lá na infância. Né? Então, o estímulo dos adolescentes, das crianças, ainda mais nesse mundo hoje que convida muito às telas, aos computadores, mas o estímulo à prática física, ao controle de peso, hábitos saudáveis, hábitos de sono, tudo isso vai trazer uma repercussão lá na frente. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas isso é a longo prazo.
Só que o longo prazo uma hora chega. Uma hora Sim. chega. Uma hora chega. A conta uma hora a hora chega. chega. E daqui 20 anos, uma pessoa que hoje tem 20, ela vai ter 40. E exatamente chegando lá na frente, talvez se a gente não fez um bom tratamento, essa pessoa muitas vezes ela não consegue voltar atrás. Né? A gente não consegue voltar naquele tempo que ela perdeu. E assim, estou sentindo dor no joelho. Quando eu devo ter aquele clique que eu tenho que realmente ir ao médico? Não vou ficar ali usando pomadas, tomando anti-inflamatório por conta própria. Quando que eu devo procurar o médico a partir do momento que eu comecei a sentir dor? O joelho, né, e ele é importante falar, ele, sem dúvida nenhuma, ele está dentro do universo das doenças osteomusculares, que, sem dúvida nenhuma, são das principais causas de impacto funcional em todo mundo, ou seja, da pessoa deixar de trabalhar, da pessoa deixar de ir para uma escola, enfim. E o joelho, ele de longe, é a articulação mais acometida, seguindo aí a coluna e as doenças também do ombro. E nem toda dor, logicamente, que nos preocupa. Tá? Mas aquela dor que geralmente tem uma duração superior aí a 3, 4 dias e principalmente quando acompanhada de inchaço, que seria o derrame, acompanhada de travamento, que é a incapacidade de movimentação, ou a instabilidade, que é a perda do equilíbrio, são sinais que nos levam a ter um pouco mais de cuidado. Então, aquela dor que simplesmente veio com 1, 2, 3 dias, ela se resolveu, ótimo, a gente fica muito tranquilo. Que bom que ela resolveu, né? Que bom que resolveu. Pode ter sido uma sobrecarga, um desequilíbrio dentro daquela busca que nós, né, devemos sempre fazer. Mas a partir do momento que ela mantém um quadro de dor, né, e vem associado a esses sinais como travamento, instabilidade ou mesmo o derrame, né, que seria um inchaço, o aumento de volume, isso nos obriga a ter pelo menos uma busca para uma avaliação. Não necessariamente isso vai ser um problema, vai necessitar de um tratamento especial. É um cuidado. Mas é um alerta, a gente chama de né, um sinal amarelo, uma bandeira amarela, para que possa pelo menos ter uma avaliação mais de perto. E esses tratamentos que a gente, como leigo, né, acaba fazendo? Usando salompas, botando joelheira, passando pomadinha. Coloca gelo e calor. Fazendo simpatia, pulando de um pé só. Olha, eu falo que é o seguinte, eu falo com o paciente que é o seguinte, desde que não traga um prejuízo, pode fazer o que ele quiser. O joelho é dele? Então, ele pode... Não, nem é só por isso. Desde que não atrapalhe, né, não tem problema. Pode usar o que quiser, pode tomar o que quiser, porque, logicamente, tem um efeito ali também, placebo, que acaba que ajuda também. Agora, é muito importante que antes de qualquer tratamento a gente entenda o que está sendo a causa. Porque é muito importante que você direcione o tratamento. E eu falo que antes, logicamente, também, além da causa, é muito importante que a gente entenda o que o paciente quer. Porque não adianta eu tratar a Renata da mesma forma que eu vou tratar o Ricardo. Cada um tem um objetivo de vida, cada um tem uma necessidade. E claro, logicamente, dentro de cada doença. Então, de uma maneira geral, a gente começa sempre, né? Eu falo, apesar de ser cirurgião, que o bom cirurgião não é só aquele que opera bem, mas é aquele que sabe a hora de operar e principalmente quando não operar. Eu falo isso muito com os alunos. E o que a gente precisa é achar esse equilíbrio. Então, para medidas mais simples, para quadros mais simples, claro que um analgésico, um anti-inflamatório, um repouso, o gelo, tudo isso são medidas simples, mas que são muito úteis, pelo menos até uma avaliação minuciosa. A joelheira, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, ela pode ser usada de maneira transitória, quando a gente tem um quadro pontual, para dar uma estabilidade ali maior, ok. Só que a joelheira, ela, na maioria das vezes, ela não vai resolver o nosso problema. E a joelheira, a longo prazo, se eu crio ali uma dependência, eu posso fazer com que a minha musculatura até fique um pouco mais prejudicada. Então, ao invés de ajudar, ela pode até a médio e longo prazo acabar atrapalhando, né? Agora, é muito importante que você procure um médico, você procure, né, a equipe multi, né, que nós temos aí fisioterapeutas, nós temos aí terapeutas que vão nos ajudar a direcionar. Porque aí nós precisamos entender, foi um quadro de trauma, é uma doença degenerativa, para entender dentro de cada grupo de problemas e doenças o que realmente a gente vai precisar. Para ver se apenas medidas
conservadoras, e aí a gente ainda falta citar fisioterapia, uma educação física, uma academia, um pilates, enfim, ou se até mesmo tratamentos cirúrgicos vão ser necessários para aquele caso. Né? O tratamento cirúrgico, embora seja exceção, né, a gente fala que é uma escadinha, e o tratamento cirúrgico muitas vezes ele entra ali como o último degrau em algumas situações. Mas a individualidade de cada caso ela tem que ser respeitada. É importante. E o que leva mais o paciente ao consultório? Pergunta boa. Eu falo que hoje, com quase 20 anos de formado, particularmente, eu tenho 2 grandes grupos de pacientes. A gente tem os pacientes mais jovens. Então, é difícil esse conceito de jovem, né? Quando eu formei, o jovem era de 30 anos. A coisa mudou depois de um tempo. Então, a gente mudou para 40 anos. Hoje, a gente costuma falar que o jovem hoje ele vai ali até os 50, 55. Por quê? Porque esses pacientes hoje são muito ativos. Né? Então, nós temos diversos pacientes aí também, né? Com 50, 55 anos fazendo corrida, fazendo maratonas, participando, né, de triatlon, enfim, e com grande qualidade. Então, a gente tem um grupo de pacientes mais jovens que costumam ter doenças de pacientes mais jovens. E aí a gente fala de doenças traumáticas, né? Causadas por uma torção, causadas por uma sobrecarga. E aí nós temos desde doenças como lesões de estresse, as fraturas de estresse, lesões de fraturas propriamente ditas, fraturas traumáticas, as lesões ligamentares, né? Por exemplo, ao nível do joelho, ligamento cruzado anterior, lesões de menisco. Que é o do jogador de futebol? Exatamente. E no Brasil, né, o futebol ele tem uma relação maior. Lá fora, Europa, está muito associado a atividades como esqui, patinação. Né? Então, é muito variável. E nesses pacientes, não raro essas lesões, elas podem vir a precisar de um tratamento cirúrgico. Agora, o outro grande grupo que cada vez cresce mais é da população mais velha, da população acima de 60 anos de idade. Por quê? Aquilo que a gente havia conversado. A população hoje ela está envelhecendo cada vez mais. E segundo, que ao contrário do passado, que a população muitas vezes aceitava passivamente a doença, hoje em dia a população não aceita mais. Então, e tem acesso, né, Eduardo? Exatamente. Tem mais conhecimento sobre as doenças, tem mais acesso aos tratamentos. Por mais paradoxo que seja, o nosso sistema de saúde pública em relação a outros do mundo, ele ainda é um sistema bom e claro que precisa ser melhorado em vários aspectos, claro que precisa. Mas quando comparado a vários outros lugares, inclusive de países desenvolvidos, é um sistema que ainda oferece alguma possibilidade. Então, nesses pacientes idosos, e aí nós estamos falando de pacientes de 60, 70, 80, 90, eles, muitas vezes, eles não aceitam mais aquela restrição que o envelhecimento dava, que seria a artrose do joelho, que causava dor, inchaço, entortamento da perna. E esses pacientes hoje, eles falam, não, a gente precisa mudar a história. Eles buscam a independência, né? Eles querem continuar com uma vida funcional. E ter longevidade, né? Que é ter vida, mas com qualidade. Né? E buscar essa independência, ela é muito importante. E no idoso é muito importante que a gente não gere essa limitação, porque uma vez que o idoso ele começa a ficar mais restrito, para que você possa recuperar essa funcionalidade dele, quase impossível. É quase impossível. E tem que querer muito, né? Porque às vezes vai ficando tão paradinho que esse querer ele acaba diminuindo com o tempo, né? Ô Eduardo, você falou aí que a questão dos jovens aumentou ao longo do tempo. Conforme a gente vai envelhecendo também, a gente sempre vai achando que a próxima década ainda tá jovem, né? Então tá com 50, 60 é jovem. Quando eu chegar nos 60, os 70 vai ser jovem. Com certeza. Não é bem isso? E antigamente, quem tinha 30... Era velho, né? Olha, eu adorei conversar com você. Eu acho que o Ricardo também, né, Ricardo? Eu quero que você venha uma próxima vez aqui com a gente, que eu acho que é um assunto muito interessante. É uma dúvida de muita gente, é uma dor de muita gente que não sabe a hora mesmo de procurar um médico. E sempre lembrando aqui que eu e o Ricardo, a gente sempre fala isso, procure um especialista. Não trate em casa, né, o que você não sabe o que é. Pode ser uma coisa simples, mas só um profissional para conseguir avaliar se isso realmente é simples ou se precisa de um cuidado maior. Eu gostaria de te agradecer, gostei demais do podcast e espero que vocês
também tenham gostado. E a gente se encontra num próximo podcast.